Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Você costuma fazer jejuns? Você se sente bem fazendo jejum? Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 58, lá no versículo 5 e 6, vamos começar no 4. Ele nos diz o seguinte: seu jejum termina em discussão e rixa e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. O jejum que desejo não é este. O jejum que deseja não é este. Ele questiona, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, visitar o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículo 8. Aí a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Então, amados, versículo 9, né? Nós sabemos que aqui Jesus não tinha vindo ainda, né? E Jesus trouxe aí uma visão de jejum, um esclarecimento, né? O jejum correto. Mas ainda assim, ele está dizendo para nós podemos entender porque isso é único. O jejum que eu quero não é um jejum religioso, apenas como uma coisa a ser cumprida, uma regra, um protocolo para dizer que você jejuou. Como quando também os fariseus oravam, né? Batiam, nós oramos, né? E o outro lá vinha: não, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Não orava para aparecer. E aqui ele diz para nós podemos jejuar, sim, a ordenança de Jesus, para que a gente diga para o nosso próprio corpo, para que haja purificação, para que os nossos pensamentos, sabe, sejam claros. Entender que né, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. É a ordenança do Senhor. Jesus jejuou no deserto. E aqui ele diz: olha, o jejum não é para você ficar dizendo: eu jejuei, eu fiz, eu aconteci, eu estou em jejum. Não. É você, somos nós e Deus. Naquele tempo de retirada, naquele tempo que ele vai ministrar o nosso coração. E mais ainda, quando nós, como eu falei, quando nós usamos o jejum apenas como um protocolo, mas não cumprimos essas coisas aqui, de nada vai valer. É o amor em ação. Porque o Senhor, o que Ele mais espera de nós é que nós olhemos à nossa volta, que nós percebamos as necessidades das pessoas, não só percebamos, mas interfiramos. E às vezes as necessidades vão muito além do que coisas materiais. Aliás, aquelas coisas que não são materiais, mas que socorrem uma alma ferida, uma alma cansada, uma alma desesperançosa, uma alma machucada, julgada, criticada, resolve mais até que o próprio alimento. As pessoas precisam de alimento, sim, mas muito mais do que alimento, elas precisam de amor, porque o amor liberta. Jesus é o próprio amor. E aí, através desse amor, as pessoas se aquietam, as pessoas se organizam mentalmente, emocionalmente, encontram a sua identidade e conseguem, através disso, resolver a própria vida. Conseguem dissipar da mente toda aquela barreira, toda aquela cegueira, tudo aquilo que está amarrando, que está perturbando, que não permite que a pessoa use tudo aquilo de bom que Deus nos deu. Capacidade de criar, de trabalhar, de estudar, de romper na vida. E isso tudo faz parte, olha, soltar as correntes da injustiça. Nossa, imagina, soltar as correntes da injustiça. Como isso é profundo. Tudo que é injusto não vem de Deus. Muito pelo contrário, se afasta totalmente de Deus. Desatar as cordas do jugo, daquilo de pesado
que está sobre as pessoas, sabe? Culpas, tormentos, diminuir as pessoas, a estima baixa, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, sabe? Partilhar a comida com outros, abrigar o pobre desamparado. Nossa, isso está totalmente fora de moda. Nós não podemos levar ninguém para as nossas casas, é perigoso, vivemos num mundo ameaçador. E aí? Como viver isso nos tempos atuais? Hein? Como? Mas Deus tem como. Ele tem a receita. Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Não recusar ajuda ao próximo, sabe? Quantos próximos de nós, ainda mais nesse tempo de tantas catástrofes naturais, não é verdade? Quantas pessoas estão precisando e nós temos muito, amados. Nossa, nós temos muito mais do que nós precisamos para viver, mas nós só vamos ter essa consciência a partir do momento que nós peçamos a Jesus, que nos ajude a ter essa consciência, ter esse desprendimento, sabe? Repartir com o outro. Aí ele diz para nós o resultado, ó, né? Prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Nós oraremos e Deus nos ouviremos, como fala lá em Isaías 59, né? O ouvido do Senhor não está surdo, nem a mão dele está encolhida para que não possa nos ajudar, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Qual é o principal pecado? É aquele que nós transgredimos, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo, como a ti mesmo. Porque quando nós amamos, nós não amamos, nós não fazemos nada disso aqui. Nós somos frios, indiferentes, egoístas. Só vivemos olhando para o nosso próprio umbigo. Isso entristece muito o Senhor, porque o Senhor é amor, é doação. E quanto mais nós damos, muito mais nós recebemos. Porque reter nos tornará egoístas, nos adoecerá. Nós não fomos feitos para nos fecharmos em nós mesmos. Nós fomos feitos para transbordar amor. Mas não é amor só em palavras. Amor em atitudes, amor em gestos. Atitudes concretas. Eu não sei como que você vai fazer isso, mas com certeza você vai receber o toque do Senhor. Se assim você pedir a Ele, Senhor, me ajude a amar, me ajude a viver isso aqui. Como é que eu vou viver isso aqui? E Ele vai nos mostrar. E Ele é muito claro quando Ele nos mostra. Pelo menos comigo Ele é assim. Eu tô lá tomando café da manhã, eu sei direitinho onde que tem mendigo, onde que tem pessoas aqui de rua. E Ele fala para mim, aqui, leva aí 2 frutas, leva isso, leva aquilo, sabe? E eu tô rindo aqui porque tem um casal de mendigo que eu fico brava às vezes com o marido e a mulher, sabe? Eu falo, mas poxa vida, por que ele não faz nada? Aí Deus fala assim, você não vai julgar ninguém. Você vai pegar uma maçã, não, você vai levar 2, sabe? E eu vou lá e obedeço e levo, sabe? Então são pequeninos gestos às vezes que a gente faz que faz toda a diferença. Nós estamos falando assim, eu me importo com você. Você também é um filho de Deus. Você está aí nessa circunstância, né? Como esse casal que eu assisto às vezes. Ela fala, né? Eu perdi meu filho foi assassinado. A minha dor foi tanta que eu não quis ficar mais na minha casa. Eu quero ficar na rua. E aí? Eu tô melhor aqui. Eu digo, nossa. Tá, é uma escolha dela. Mas ela precisa de alimento, ela precisa de roupas. Eu oro, né? Com ela, por ela. E aí, quem sabe vai chegar o dia, né? E a gente ora para isso, para que realmente chegue o dia, né? Quem sabe, falei até errado, né? Que chegue o dia dela ser resgatada, dela ser tocada, dessa dor aí não ter acabado com a vida dela, não é verdade? E assim somos todos nós, cada um vivendo os seus desafios, mas o Senhor sempre nos chamando, porque tem sempre algo que nós podemos fazer por alguém, sabe? Nós temos muito, e ainda que nós não tenhamos tanto, mas nós temos um pouquinho para nós transbordarmos na vida dos outros. E sabe quem serão os mais privilegiados, os mais recompensados com isso tudo? Não é o outro que recebe, não, que a gente está dando, não. Somos nós mesmos, porque nós estamos cumprindo aqui, sabe? Olha, ele continua falando no versículo 10, por exemplo, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia.
O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Quanta coisa bonita, né, amados? Só isso aqui, ó, né? É Isaías 58, você pode ler ele todo. É maravilhoso. E que assim seja nas nossas vidas. Peçamos graça, força, Deus, despertamento para vivermos esse amor, que é o maior mandamento. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, a palavra de hoje nos exorta, Deus, a mais amar, a nos importar com aquele teu filho, aquela tua filha, Deus, que está tão próximo de nós, Deus, precisando de algumas coisas que com certeza, Deus, quando o Senhor nos mostrar, o Senhor já está vendo que nós temos aquilo para poder ajudar o Pai. Mas desperta o nosso coração. Tua palavra fala que veríamos tempos de esfriamento dos corações, de não nos importarmos, ó Deus, com aquele irmão que está sofrendo à nossa volta. Mas hoje, ó Pai, aqui orando juntos nesse devocional, Deus, nós pedimos que o Senhor nos tire desse pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude na solidariedade, na empatia, no amor, que é a sua ordenança, Deus. Ah, Pai, perdoa as indiferenças que às vezes nós vivemos, o esfriamento, o egoísmo, Deus, de olhar só para as nossas vidas, ó Deus. Não foi para isso que tu nos fizestes, ó Deus, mas para amar. Fomos feitos à tua imagem e semelhança, Deus. Toca cada coração, Deus. Tira toda a frieza, todo o cansaço, toda a falta de esperança, Deus. Todo o senso de justiça própria, Deus. Mas que tenhamos mãos abertas, ó Pai, para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.